Graça e paz, irmãos. Amém. Como o Duda falou no início do culto, nós estamos expondo o livro do profeta Miqueias e iniciamos domingo passado à noite com o irmão Tarcísio, fazendo a exposição do capítulo 1, e agora pela manhã nós estaremos meditando e expondo o capítulo 2. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Miqueias e vamos ler. Acompanhe a leitura da palavra de Deus no capítulo 2. Peço que os irmãos fiquem de pé para a leitura da palavra. Miqueias, capítulo 2, diz assim: Ai daqueles que planejam a maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção: estamos totalmente arruinados, dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou-a a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isto que está sendo falado? O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Mas, ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá adiante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor Deus, diante de nós. Que o Teu Santo Espírito possa, Senhor Deus, nos usar nessa manhã para que entendamos e compreendamos as Tuas verdades e que possamos aplicá-las em nossas vidas, Senhor Deus, buscando a cada dia estar mais parecido com o Senhor. É isso que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, para quem não estava domingo passado, o irmão Tarcísio fez a exposição do capítulo 1, e a gente vai fazer só uma breve recapitulação desse início, desse contexto. Mas caso você tenha o interesse de ouvir, e é interessante que você ouça, nós temos a gravação da mensagem que foi feita domingo pela noite e já está disponibilizada nos grupos da igreja. Tá? Então, se você não estava domingo pela noite, domingo passado, ouça a mensagem. Coloque aí no seu, sei lá, enquanto você dirige, enquanto você estiver fazendo alguma atividade que você possa ouvir, para que você medite aí e ouça aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, através do seu servo. Então, relembrando, Miqueias, como foi falado e exposto no domingo passado, ele era um homem considerado um homem rural, ele não estava presente na corte nem na presença dos líderes de Judá. Mas ele foi um profeta que trouxe uma mensagem direta do Senhor para todas as pessoas de Israel, e para os líderes que estavam corrompidos pela ganância e pela mentira. Miqueias, ele vai condenar todas as mazelas sociais que estavam presentes ali na sua época, mas não somente isso, A essência da mensagem de Miqueias é que todos esses pecados sociais que estavam presentes eram pecados que eram cometidos exclusivamente contra Deus e contra a sua lei revelada. Então, todos esses pecados eram sinais de que o povo de Israel havia rejeitado o Senhor. A condenação do pecado público, é o ponto-chave de Miqueias. E
que Miqueias apresenta para fazer a distinção entre a sua mensagem e a mensagem dos falsos profetas da sua época, né? Entende-se que o tempo das profecias de Miqueias se concentra após a reforma religiosa, né, que aconteceu no reinado de Ezequias. E, por conta dessa reforma religiosa, os líderes, tanto os líderes quanto o povo, desacreditavam dessa mensagem de condenação, né? Porque eles viam naquela religiosidade que eles tinham, né, das práticas dos cultos, dos sacrifícios que eles faziam, eles viam nessa religiosidade a segurança da possível, né, que eles não acreditavam, ira do Senhor sobre eles. Todavia, nós lemos, e nós vamos ver aqui, que os corações desse povo estavam corrompidos pela ganância, estava corrompido pela injustiça, e isso era uma afronta primeira e especificamente ao Deus vivo de Israel. A palavra de juízo estava sobre o povo, né? Nós vemos que esse juízo seria estabelecido pela ação, pela mão dos assírios, que já tinha feito sucumbir o reino do norte, né? E o reino do sul estava caminhando, né, a passos largos para esse mesmo destino na mão dos assírios. E aí, só lembrando, né, todo o primeiro capítulo que foi falado na semana passada, ele lida com o pecado da idolatria e promete o juízo tanto para Samaria, né, quanto para Jerusalém através do cativeiro. Do capítulo 2 em diante, que foi o que nós lemos, o pecado em questão é a violência social, é a opressão dos indefesos e o colapso da justiça no meio do povo. O capítulo 1, se nós pudermos separar, ele foca na primeira tábua da lei, que é aquela que traz os mandamentos que fazem referência à nossa relação com Deus. Já o capítulo 2 foca nessa segunda tábua da lei, que tem esse foco nos mandamentos que mostram a relação da gente com o nosso próximo. A quebra dos mandamentos da primeira tábua implica consequentemente na quebra dos mandamentos da segunda, uma vez que o homem ele não pode, um homem que não tem uma relação correta com o seu Deus, com o nosso Deus, né, também não terá uma relação correta e acertada com o seu próximo. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 2. Vamos acompanhar versículo a versículo para nós entendermos o que nós lemos, né? Então vamos lá. No versículo 1 que nós lemos diz assim: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Nessa versão que Tarcísio está colocando aí, diz assim, Tarcísio não, é Naile. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm o poder para tanto. E aqui nós vemos, né, a primeira palavra de condenação para aqueles que praticam a maldade, né? E é interessante notar que essa maldade que é falada pelo profeta, ela é uma maldade planejada, ela é uma ação planejada e deliberada, e não um impulso repentino, né? Existe uma progressão aí. Ai daqueles que planejam, né, em algumas versões, concebem a maldade. Então, aí nós vemos a concepção desse propósito do mal. Em seguida, ele diz assim: dos que tramam o mal em suas camas. Em algumas versões trabalham, né, para que isso aconteça. Então, aí nós temos o amadurecimento desse esquema da maldade. E no fim, ele diz assim: ao alvorecer, ao amanhecer, eles o executam. Então, nós temos a execução do mal. E aí o texto diz que essas pessoas, que nós vamos ver quem são essas pessoas, elas fazem isso simplesmente porque podem fazer, simplesmente porque têm em suas mãos a vida de pessoas mais frágeis, de pessoas mais fracas, socialmente falando, e aí eles usam desse poder que está em suas mãos para tramar essa maldade, para planejar essa maldade. E aí eles podiam, né, e muito provavelmente sentiam que não havia punição nem retaliação das suas ações, e por isso eles realizavam essa opressão. No entanto, né, como o profeta Miqueias foi levantado no meio desse povo, nós vemos que os olhos do Senhor estavam sobre todos eles, assim como hoje os olhos do Senhor estão sobre todos nós. E o Senhor, Ele vê aquilo que nós fazemos com aquilo que é posto em nossas mãos. E nós vamos entender aqui, o versículo 2 diz o seguinte: cobiçam terrenos,
e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. E aí, quem nós entendemos que são essas pessoas, né? Nessa época, havia uma tributação, vamos dizer assim, duplamente onerosa para o povo de Israel, né? Porque com o povo assírio, né, o Império Assírio começando a dominar, existia uma tributação que deveria ser paga aos assírios, inicialmente, mas também existia um tributo, né, que foi estabelecido a partir do reinado de Ezequias para ser pago ao Estado judeu. Então, as pessoas deveriam pagar esses tributos, né, e os camponeses, as pessoas mais simples daquela época, eram obrigados a tomar empréstimos para sobreviver. E se ficassem impossibilitados de pagar esses empréstimos, né, chegavam à condição de perder as suas terras e as suas casas para pagar as suas dívidas contraídas. E aí é nesse contexto que se levanta uma classe de homens ricos, né, que tinham poder político e econômico nas suas mãos naquela época, e aproveitando essa crise econômica que estava se instaurando por conta do Império Assírio avançando, né, se aproveitaram dessa crise para traçar planos inescrupulosos com o objetivo de ficar ainda mais ricos, né, juntando campo a campo, juntando casa a casa e explorando aqueles que não tinham como pagar as suas dívidas. Então veja que foi um tempo onde eles tinham uma religiosidade, onde as pessoas entendiam que por conta dessa religiosidade elas podiam fazer essas coisas e Deus, né, não iria notar, Deus não iria trazer juízo por conta disso, mas a gente está vendo claramente que aqui a forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo e tratamos aqueles que são mais simples, isso também revela como está o nosso coração diante do nosso Deus. E aí, quando nós lemos aqui, essa prática, ela é vista, essa prática de cobiçar as casas, tomar, oprimir o homem e toda a sua família, ela é vista como 4 coisas. Primeira coisa, ela é vista como proibida, né? Ele fala, cobiçam as casas. E a gente sabe que o 10º mandamento fala o quê? Não cobiçarás. Então isso é visto como um pecado grave, um pecado que está ferindo ali o 10º mandamento do Senhor. Ela é vista como uma prática violenta, né? Eles dizem aqui que esses homens fazem violência ao homem e à sua família, né? Então era feito de forma totalmente violenta, sem escrúpulos, simplesmente porque eles podiam fazer isso. Era uma prática considerada desumana, porque, além de arrancar os bens das pessoas, arrancavam também a liberdade da sua família, basicamente transformando essas pessoas em escravos deles. E também é uma prática que o Senhor amaldiçoava, né? Era uma prática amaldiçoada. Quando nós lemos na palavra ai daqueles que, né? Esse ai é uma palavra de maldição do Senhor sobre aquelas pessoas. E é interessante que isso faz uma contraposição totalmente ao que é dito lá em Levítico. Quando a gente vai para o livro de Levítico, capítulo 25, a gente entende que poderia sim existir essa prática de vender os seus terrenos, vender as suas propriedades, mas isso existiria um tempo. Era até que o ano do jubileu pudesse chegar, né? E quando chegasse esse ano do jubileu, todas essas terras que foram vendidas, elas tinham que voltar para as mãos das pessoas que o venderam, né? E até o preço que você ia vender a sua terra deveria estar de acordo com o tempo que você vendia. Se faltasse pouco tempo para o ano do jubileu, então você venderia mais barato. Se faltasse muito tempo, porque a pessoa ia usufruir daquela terra por mais tempo, você venderia por um preço maior. Mas tudo isso seria devolvido aos seus proprietários para que de fato, né, o sistema, toda a população de Israel pudesse ter a sua economia, vamos dizer assim, estabilizada, né, e que não houvesse, de fato, o que estava acontecendo aqui, que era a opressão dos mais pobres, né? Vou ler aqui, Levítico 25, do 13 ao 17, diz assim: se qualquer um vendesse uma propriedade da família, a transação era válida somente até o próximo ano do jubileu, quando todas as terras eram devolvidas aos seus proprietários originais. E aí, não era isso que estava acontecendo nessa época, né? Os ricos gananciosos de Jerusalém praticavam seus crimes à solta, né? Eles estavam seguros de que não seriam apanhados nem seriam punidos. Quando Miqueias
ergueu a voz para denunciar essa prática de opressão, eles imediatamente tentaram calar a voz do profeta. Mas aí nós vemos que o profeta não se calou, mesmo se levantando outros falsos profetas para dizer exatamente o contrário do que ele estava pregando. E aí a gente vai continuar, porque a palavra do profeta Miqueias continua em relação a esse povo. O versículo 3 diz assim: portanto, aí vem a palavra de juízo contra essas pessoas que cobiçam, que agem com violência e oprimem aqueles que têm menos, né? Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça da qual vocês não podem livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, não vão, pois será um tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com essa canção triste. Estamos totalmente arruinados, dividida a propriedade do meu povo foi. Tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na assembleia para a divisão da terra por sorteio. E aí, aqui nós vemos quando Miqueias, usado pelo Senhor como voz de Deus naquela época de opressão, levanta e ergue a sua voz para revelar o juízo inevitável de Deus contra esses opressores. Aqui vemos a retribuição divina e nós vemos que ela tem pelo menos 3 características. Primeira característica é que a opressão do Senhor, o juízo do Senhor, a retribuição do Senhor é justa. Aqui no versículo 3 diz assim: estou planejando contra essa gente, contra este povo, uma desgraça. Então, os ricos daquela época despojaram os pobres, então por isso eles seriam despojados. Os ricos despejaram as famílias das suas casas, e aí por isso eles também seriam despojados e deportados das suas terras. Eles escravizaram os pobres, e por isso eles seriam levados cativos. E aí, como nós lemos em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E aí aquele povo estava ouvindo essa mensagem de juízo, pois tinham feito coisas que eram totalmente contrárias àquilo que Deus queria para o seu povo. Segunda característica dessa retribuição do Senhor é que ela é humilhante. Versículo 4 diz: vocês serão ridicularizados e zombarão de vocês. Então, se alguém acha que por ter poder, por ter fama, dinheiro, pode agir de maneira a oprimir o seu irmão, o seu próximo, sem que Deus olhe para essa situação e retribua segundo as suas obras, essa pessoa está muito enganada. Então, em algum momento, a palavra diz, os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se exaltam, como a palavra diz, serão humilhados pelo Senhor, pois a sua força não passa de nada perto da força do Senhor. E a terceira característica dessa retribuição do Senhor é que ela é inevitável. Diz aqui, vocês não poderão livrar-se. Isso aí é no versículo... finalzinho meio do versículo 3, vocês não poderão livrar-se, Aqueles que não se dobraram ou não se dobrarem ao jugo suave de Deus, como nós lemos lá em Mateus 11, 29 a 30, a palavra do Senhor, Jesus falando para os seus, dizendo assim, tomai, vamos ler junto para não ter o risco de errar, Mateus 11, 29 a 30. Está no projetor? Obrigado, irmã. Diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. E aí, no versículo 30, o Senhor Jesus diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, veja, aqueles que não se dobrarem ao jugo suave do Senhor Jesus, do Senhor Deus, como diz aí em Mateus, infelizmente sentirão o seu jugo de ferro, que será um jugo tão pesado que eles não poderão levantar os seus pescoços, não sei falar essa palavra no plural não, não poderão levantar, irmãos, o seu pescoço com o nariz em pé, porque o jugo do Senhor estará sobre as suas cabeças, e é isso que aqueles ricos sentiriam do Senhor naquele momento, E aí, continuando, nós temos aqui, ele diz, vocês, no finalzinho do versículo 5, portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio.
Lá em Josué, capítulo 13, 6 e 14, do 1 ao 5, a gente relembra que a terra, depois que o povo de Israel tomou toda a terra, né, ela foi distribuída por sorteio a todas as tribos, e estabelecendo assim os direitos hereditários sobre aquela terra, né, lançando sortes para saber a quem caberia cada herança. Mas aqui ele está dizendo, vocês não estarão naquele momento da divisão das terras por sorteio. Sabe quem é que vai fazer a divisão das terras agora? Serão os seus inimigos. Os seus inimigos tomarão as suas terras e dirão quem poderá estar onde e o que será de fato seu. Então isso daí é totalmente o contrário daquilo que Deus, né, preparou para aquele povo, né, se eles se mantivessem em obediência. E aí o que vemos aqui, irmãos, é a condenação da injustiça e a condenação da opressão. E aí é algo que a gente entende, né, que se estende a todas as formas de sociedade em todas as épocas. Infelizmente, né, a gente sabe que, inclusive no nosso país, no mundo afora, existem as pessoas que se levantam por acharem que têm algum poder, porque têm dinheiro, porque têm fama, porque exercem algum cargo, né, grande aí na sociedade, acham que podem agir, né, com injustiça, agir com opressão e que não terão, né, a devida retribuição sobre as suas ações. Mas de fato o Senhor, Ele olha e está no controle de todas as coisas. E onde houver um rico, né, que não resista à tentação de exercer poder e autoridade somente a favor dos seus interesses, prejudicando os mais fracos, isso dali será condenado pelo Senhor e será retribuído no tempo devido, né? E aí a gente continua nessa mensagem de Miqueias, e agora, a partir do versículo 6, nós temos aí a advertência contra os falsos profetas que se levantavam naquele tempo, que diziam totalmente o contrário da palavra que Miqueias estava trazendo para o povo. Vamos ler o versículo 6 e 7. Diz assim, não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a humilhação não nos alcançará. E o versículo 7, descendência de Jacó, é isto que está sendo falado? O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? E aí eu vou parar porque esse finalzinho já é outra fala, tá? E aí veja, nesse tempo, além de se levantarem os ricos, os opressores, aqueles que agiam com injustiça, ainda se levantavam falsos profetas para trazer somente uma palavra dizendo assim, gente, vocês estão cultuando a Deus, vocês fazem os sacrifícios, vocês têm tudo aquilo que foi estabelecido pelo rei Ezequias, a gente está cumprindo. Então não vai ter isso de desgraça de cair sobre nós, porque a gente está tendo uma vida religiosa, né, excelente diante do Senhor. Só que essas pessoas estavam somente pregando aquilo que o povo e, consequentemente, esses ricos opressores queriam ouvir, né? Palavras de consolo, dizendo, não, vocês estão livres dessa condenação, porque nós estamos vivendo uma vida, né, que, se a gente for olhar, cultua a Deus. E aí, quando a gente lê esses 2 versículos, a gente percebe algumas coisas. Primeiro, os pecadores que não se arrependem, eles se ofendem com a palavra de Deus, né? Aqueles que, por algum tipo de conveniência, se cercam de falsos mestres, sentem-se agredidos quando escutam a fiel exposição da palavra de Deus. Contudo, o profeta verdadeiro do Senhor, ele não prostitui o seu ministério, ele não vende a sua consciência, ele não prega para agradar os ouvintes, ele prega para levá-los ao arrependimento. E é isso que Miqueias estava fazendo, não é? Mesmo que aqui nós vejamos um juízo inevitável, né? Mas só pelo fato de Miqueias estar expondo isso, nós já vemos uma pregação que busca, né, essa mensagem de arrependimento, mesmo que o juízo já estivesse proposto. Segunda coisa que nós vemos é que os pecadores se iludem com falsas profecias, né? Acreditavam que, por viver uma vida de religiosidade, não sofreriam o juízo de Deus em face do seu pecado. Talvez nem enxergassem o seu próprio pecado. Só escutavam, ou só queriam escutar, palavras que massageassem o seu ego e prometessem uma vida, né, rica, uma vida abundante, sem a necessidade de arrependimento e mudança de vida. Então, infelizmente, irmãos, a gente vê isso em vários lugares
que se dizem igrejas do Senhor, né? Mas que pregam apenas a prosperidade, a vida abundante aqui na terra, onde a pessoa só precisa, né, entregar tudo aquilo que ela tem e aí ela vai ter uma retribuição em dobro, em triplo daquilo que o Senhor pode dar. Mas aí não é pregado que aquela pessoa precisa se arrepender, não é pregado que aquela pessoa precisa ter uma mudança de vida. E aí isso é muito sério, porque o Evangelho ele parte disso, né? O Evangelho ele é uma boa notícia que vem para cobrir uma má notícia, que é a nossa vida perdida no pecado, né? A nossa condenação iminente. E aí só é possível falar da boa notícia quando a pessoa sabe que está numa situação ruim, né? E infelizmente existem lugares que não pregam essa condição do homem e essa necessidade de arrependimento. Miqueias estava fazendo isso nesse momento e infelizmente estavam se levantando pessoas para falar totalmente o contrário daquilo que ele dizia. E terceira coisa que a gente vê aqui é que os pecadores eles buscavam falsos refúgios. Versículo 7 diz, né? Ó descendência de Jacó, né? Veja, eles tinham prazer de dizer, nós somos descendência de Jacó. E aí ele diz, tais coisas não alcançarão a descendência de Jacó. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É possível? O Espírito do Senhor fará isso conosco? Então os ricos daquela época, cheios de ganância e opressão, tinham essa falsa religião, essa falsa confiança e esse falso refúgio. Eles se consideravam uma verdadeira família de Deus, né? Chamavam-se Casa de Jacó. Acreditavam que Deus jamais estaria contra eles e que o Espírito jamais estaria irritado contra eles. Enquanto tivessem o templo, enquanto tivessem o culto, enquanto tivessem os sacrifícios, eles estariam seguros. Eles substituíram a vida com Deus pelo ritual, né? Substituíram a confiança deles. A confiança deles, ao invés de estar no Senhor, estava na prática religiosa. E aí é quando Miqueias fala, no versículo 7 ainda, a parte B. As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Então, se os caminhos deles estivessem retos e estivessem de fato na orientação do Senhor, aquelas palavras chegariam como uma palavra de, poxa, eu realmente preciso me arrepender e mudar a minha vida. Mas não. As ações e intenções deles eram tão mais que eles se ofendiam com essa palavra do profeta nas suas vidas. E aí, do versículo 8 até o versículo 8 e 9 diz assim, mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Então aí, mais uma vez, ele revela o pecado daquele povo, né? O que vocês estão fazendo está tornando vocês inimigos do Senhor, né? Inimigos do seu próximo. Vocês estão fazendo com que mulheres e crianças sejam tratadas como escravas e que percam totalmente a sua dignidade. A gente tem um contexto de um povo que foi libertado do Egito, né, que era escravo, deixou de ser escravo e agora o povo entre si estava se escravizando. Então veja que como o pecado estava corrompendo a mente e os corações daquelas pessoas, né? Eles eram escravos no Egito. Agora, eles estavam escravizando o seu irmão. Então, isso daí era condenável aos olhos do Senhor. E o versículo 10 e 11 diz assim: levantem-se, vão embora, pois esse não é lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, esse será o profeta deste povo. Então veja que interessante. Outra versão diz assim: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Então é interessante que aqui ele está dizendo, tudo isso que vocês fazem é imundícia, tudo isso que vocês fazem destrói totalmente e de forma dolorosa. E aí ele diz assim, se alguém se levantar seguindo o vento da falsidade, é interessante que a gente sabe que a palavra
vento, ela também tem o mesmo significado para a palavra espírito, né? Só que aqui não é o espírito do Senhor que está sendo ouvido, mas sim um espírito de falsidade, um espírito de mentira e de enganação. E aí vê o que é que ele está pregando. Pregarei para vocês fartura de vinho, fartura de bebida fermentada. Então era uma pregação que mesmo eles enfrentando essa possibilidade aí do cativeiro, mesmo eles entendendo não, né? Ouvindo de Deus que a sua opressão tinha chegado como um pecado contra Deus, eles não queriam ouvir isso. O que eles queriam ouvir é: não, vocês estão bem. Vocês vão receber tudo de melhor ainda nessa vida. O que vocês vão ter é bebida fermentada. Vocês vão ter fartura nessa terra, porque Deus está com vocês. Então veja que, infelizmente, mesmo quando se levanta um profeta falando da palavra de Deus, se levantam outros que querem pregar totalmente o contrário daquilo que Deus quer ensinar para o seu povo, né? O juízo divino, ele cai sobre aqueles que praticam a iniquidade, como a palavra diz aqui, e sobre aqueles que deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir os falsos mestres, que aqui são chamados de mentirosos e enganadores, somente se preocupando com seus próprios interesses gananciosos. E aí é uma palavra bem pesada, né? Uma palavra bem difícil para aquele povo e que também serve para todos aqueles hoje que praticam a opressão, praticam a iniquidade, que olham para o seu irmão somente como um objeto de exploração e não como alguém que você deve se relacionar, deve amar como Cristo amou. Mas é interessante aqui também que a palavra do Senhor traz juízo sobre aqueles que oprimem, mas ela também não deixa de falar das suas promessas, mas a promessa verdadeira, que é totalmente contrária àquilo que está sendo pregado pelos falsos mestres. E é isso que diz no versículo 12 e 13. Vamos ler junto? Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas em um aprisco, como um rebanho em uma pastagem. Haverá ruído de grande multidão. E o 13 diz: aquele que abre o caminho irá adiante deles, eles passarão pela porta e sairão. O seu rei passará à frente, sim, o Senhor os guiará. Na minha versão diz: o rei deles, o Senhor, os guiará. E aí o que nós vemos aqui nós percebemos uma coisa, né? Que a ruína do povo de Deus, a ruína desse povo, vinha estritamente dos seus pecados. Mas a restauração, ela vem exclusivamente das mãos de Deus. O Senhor, ele profetiza as coisas boas que estão por vir, mas não como os falsos profetas, né? Os falsos profetas dizem que as coisas boas eram o quê? Bebida forte, fartura na mesa. Mas o Senhor profetiza aqui o livramento, a promessa de que um remanescente de Israel seria resgatado e voltaria para a sua terra. Então veja que as promessas que Deus traz, reveladas na sua palavra, elas são muito melhores do que qualquer promessa que pode ser feita aqui na terra para nós. E aí o Senhor diz: depois que eu enviar vocês para o cativeiro, como acabei de ameaçar, também os reunirei novamente. O texto ele termina com essa mensagem de esperança de que Deus vai restaurar o remanescente e congregá-lo em seu reino. O texto promete que o rei, que será Deus, também será o pastor do seu povo, né? Ele ajuntará o seu povo, ele abrirá os caminhos, como diz aí, passando adiante deles, e os guiará como um pastor guia as suas ovelhas pelo caminho correto para a restauração. E essa mensagem, irmãos, de esperança, de restauração, né, para todos aqueles que escutam a voz de Deus, ela chega para nós hoje na pessoa de Jesus Cristo, né? Nós conhecemos a palavra de Deus e entendemos que todos nós somos pecadores. Talvez a gente não tenha esse pecado da opressão, talvez a gente não haja com injustiça com os outros, mas pecadores nós somos. Talvez seja um pecado que não foi descrito aqui nesse texto dessa manhã, mas todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E aí, como eu falei no início, o Evangelho ele é uma boa notícia em meio a uma situação terrível, que é a nossa condenação. Mas Cristo, como diz a palavra em João 14,6, né, ele surge como o caminho
que nos leva a Deus. Cristo surge como a verdade que revela quem nós somos e quem nós devemos ser. E Cristo surge como a vida que nos espera na eternidade. A voz do Espírito do Senhor nos chama ao arrependimento e ao cumprimento da sua palavra, como uma resposta de gratidão por tamanho ato de amor, em nos salvar. Essa nova vida que nós devemos ter deve ter como base o amor a Deus sobre todas as coisas e também o amor ao próximo. E como nós lemos também em João, aprendemos recentemente, um amor que toma como exemplo o amor do próprio Cristo, um amor sacrificial, totalmente diferente de como viviam os ricos opressores que são condenados nesse capítulo do profeta Miqueias. E é interessante que a gente lembra como Deus condena essa injustiça, e isso é narrado lá no Novo Testamento, O apóstolo João, na sua primeira carta, ele aponta claramente que quando nós somos regenerados, que nós nos tornamos filhos de Deus, nós, tendo nascido dele, a nossa vida de justiça e de amor ao próximo deve ser essa evidência de que nós nascemos do Senhor. E aí nós lemos em João assim, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. E aí veja que interessante, quem não pratica a justiça e quem não ama o seu irmão não é nascido de Deus. É totalmente o contrário daquilo que aqueles homens condenados pela palavra aqui estavam fazendo, E a palavra de Deus ainda nos diz o seguinte, que a nossa relação com o próximo também demonstra o nosso relacionamento para com Deus, como nós falamos, Se nós... A quebra do mandamento da primeira tábua da lei implica, consequentemente, na quebra da segunda e vice-versa, A Bíblia diz assim, em 1 João 4:20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Tiago 1:27 nos aponta que a verdadeira religião, totalmente contrária àquela religião falsa que os ricos estavam vivendo naquele momento, é a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então veja que a verdadeira religião que Deus aceita é o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, em santidade, não se deixando corromper pelas mazelas que há no mundo, e nós assistirmos o nosso irmão. Então veja que essa não corrupção do mundo está relacionada com a nossa relação com Deus, com a nossa busca pela santidade, com o nosso amor a Deus. E essa segunda parte, que... Aqui Tiago usa o exemplo de cuidar dos órfãos e das viúvas, que obviamente a gente entende que não é somente isso, mas é assistir o seu irmão, amar o seu irmão a ponto de cuidar dele. Essa é a religião que Deus aceita. Essa é a religião que Deus aceita. Então, desse modo, as obras dos que são regenerados pelo Senhor, na sua grande obra redentora, evidenciam a sua condição de salvos. Uma vida de justiça, uma vida de santidade, uma vida de amor é o que Deus requer de nós. E isso nós só conseguimos quando ouvimos e somos guiados pelo Espírito do nosso Supremo Pastor. A palavra de Deus, aqueles que são de Deus, ouvem a voz. O Senhor Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, se eu fosse resumir aqui esse segundo capítulo em uma frase, nós temos que a grande ideia desse texto aqui é que o Senhor, Ele condena e traz juízo sobre a opressão dos fracos, pois é uma afronta ao próprio Deus, mas salva e restaura a vida daqueles que ouvem a voz do seu Espírito, conduzindo-os para uma vida restaurada
redimida e sustentada por Ele. Amém? Que Deus possa nos abençoar e aplicar a sua palavra em nossos corações.